Bom, então a gente vai dar início à defesa de dissertação de mestrado do Cleiton de Oliveira Ambrósio. O Cleiton vai defender a dissertação de mestrado intitulada O Vértice Ghost Gloom na configuração Soft Gloom. O Cleiton vai ter 50 minutos para fazer a apresentação dele. Aí, como eu já comentei, se tiver alguma pergunta urgente, a gente pode interromper o Cleiton para sanar essa dúvida, mas de preferência a gente deixa as perguntas para a parte da arguição, para deixar a apresentação aí fluir melhor. E é isso. Vai lá, Cleiton. Beleza. Então, bom dia. Gostaria primeiramente de agradecer a banca por estar presente aqui, ter aceitado o convite. E agradecer também os familiares e amigos que estiverem assistindo e prestigiando. Então, o título da apresentação é o Vértice Ghost Gloom na configuração Soft Gloom. Gostaria primeiramente de dar uma ideia geral do que eu vou abordar. Vou começar discutindo alguns aspectos gerais da QCD. Em seguida, eu vou explicar o que são as equações de Schwinger-Dyson, e, em particular, eu vou escrever a equação de Schwinger-Dyson do vértice Gaussian Gloom. Em seguida, eu vou abrir um parênteses para discutir um pouco do vértice de três glooms, a estrutura tensorial desse objeto, tanto em configurações cinemáticas gerais, quanto na configuração soft gloom. Em seguida, eu vou dizer qual a equação que a gente se propõe exatamente a resolver, a forma como a gente faz isso. Em seguida, eu vou apresentar os nossos resultados, vou analisar eles um pouco, e vou partir para as conclusões, então. Então, a QCD é uma teoria de gauge não abeliana, baseada no grupo SU3 de cor, cuja descrição se faz pela seguinte lagrangiana, em que aqui eu destaquei cada termo separadamente, junto com a correspondente regra de Feynman, aqui embaixo. Então, o primeiro termo é o termo de Dirac, que vai descrever a dinâmica dos quarks, e que gera como regra de Feynman somente o propagador dos quarks. O segundo termo é escrito em termos desse tensor F-mini, que por sua vez depende do campo AMI do gluon. E esse termo vai gerar não somente o propagador do gluon, como regra de Feynman, mas também os termos de autointeração dessa partícula, os vértices de 3 e de 4 gluons. Por fim, esse último termo aqui vai dar a interação entre o campo de gluon e o campo de quark, e, portanto, vai gerar como regra de Feynman somente o vértice quark-gluon. Ocorre que essa lagrangiana, da forma como ela está aqui, existe uma liberdade de gauge ainda que não foi apropriadamente tratada para que ela possa ser quantizada. Então, para que a gente possa trabalhar com ela, é necessário que se fixe o gauge, e uma das formas de se fazer isso, de forma covariante, segue o procedimento de Fadeev-Popov, cujo efeito líquido, no fim das contas, vai ser de incluir dois termos na lagrangiana. O primeiro vai ser esse termo em vermelho aqui, dependente do parâmetro de gauge Xi, que vai gerar somente uma correção ao propagador do gluon. Quanto a esse segundo termo aqui, ele é escrito em termos desses campos C e C barra, correspondente aos gauges, que são campos auxiliares introduzidos ao longo desse processo de fixação de gauge. Esse termo vai gerar duas regras de Feynman, o propagador do gauge e o vértice gauge-gluon, no qual a gente vai estar interessado nessa apresentação. Então, um ponto interessante de se observar sobre os gauges é que eles violam o teorema de spin estatística, no seguinte sentido. Então, esses campos C barra e C que descrevem essas partículas são campos escalares, portanto, de spin zero, uma característica bosônica, mas são anticomutativos entre si, o que é uma característica fermiônica. Então, nesse sentido, eles violam o teorema de spin estatística, mas isso não incorre em nenhum grande problema, dado que essas partículas vão aparecer somente como estados virtuais nos diagramas de processos físicos e nunca como estados externos, ou seja, elas não figuram no espectro e, de fato, não há nenhum grande problema nessa ocorrência. Um outro aspecto relevante da QCD e muito característico da teoria é a chamada liberdade assintótica, que se refere ao fato de que o acoplamento da teoria, a força da teoria, fica cada vez mais fraca conforme se vai em direção a energias mais altas, ou seja, lá no ultravioleta. Então, a descrição desse fenômeno foi feita pela primeira vez por Gross, Wilczek e Politzer em 73. É justamente o feito que rendeu a eles o Prêmio Nobel de Física alguns anos depois. E o que eles fizeram foi calcular essa contribuição em laranja aqui, a nível de um loop, com a qual foi possível, então, escrever o chamado running coupling da teoria a nível de um loop, que diz para a gente como que o acoplamento varia com a escala de energia. E uma vez que a gente utiliza os valores dados para QCD, para esse valor de Casimir adjunto, e o número conhecido no modelo padrão do número de sabores de quarks, a gente vê que esse running coupling, de fato, reproduz a liberdade assintótica.
Então, a gente pode plotar esse running coupling aqui, e a gente vê que no ultravioleta lá, para altas energias, de fato, a teoria é fracamente acoplada, e a gente verifica a liberdade assintótica, então. Por outro lado, no regime de baixas energias, o que se verifica é que o acoplamento é cada vez mais forte. Então, se no ultravioleta o acoplamento é suficientemente fraco para que seja aplicável o ferramental usual de teoria de perturbação, no infravermelho isso não é verdade, por outro lado. Então, esse é um regime essencialmente não perturbativo e que contém alguns fenômenos bem interessantes e característicos da QCD, como o confinamento de cor e a agitação de massa dinâmica. Mas então, como nesse regime é não perturbativo, né, a gente não pode aplicar a teoria de perturbação nele, se faz necessário que a gente busque outras ferramentas para explorar essa região. Então, uma delas são as chamadas simulações de QCD na rede, está na categoria de approaches discretos, computacionais, né, numéricos, para essa região não perturbativa. E esse approach vai consistir em discretizar o espaço-tempo, e na rede que se forma, segundo essa discretização, são dispostos, então, quarks nos pontos da rede e gluons em suas arestas, e essas partículas vão interagir entre si segundo uma versão discreta daquela lagrangiana da teoria. O limite do contínuo vai ser recuperado, então, na medida em que o volume total ocupado pela simulação for levado até infinito e o espaçamento entre os pontos da rede for levado a zero. Esse é um approach bem robusto, fornece previsões bem interessantes sobre a teoria, mas ele conta também com algumas restrições. Uma delas se refere ao fato de que as previsões dadas pelas simulações valem somente no espaço euclidiano, e não no espaço de Minkowski, usual à teoria, e onde a física mais interessante mora. Uma outra restrição se refere aos tipos de vértices, as características dos vértices que a rede vai calcular. Então, esses objetos são, em geral, funções de 2 ou mais momentos, e o que ocorre é que calcular esses objetos em configurações cinemáticas gerais pela rede é algo muito custoso computacionalmente, e, portanto, o que se faz é restringir esses objetos a configurações cinemáticas específicas, em que um dos momentos é elevado a zero, ou os módulos e ângulos são fixados em dados valores, de forma que esteja envolvida, então, somente uma escala de momento no problema. E, portanto, o problema fica mais factível computacionalmente. Uma outra restrição referente ao cálculo de vértices feitos pela rede, e esse é um ponto que eu vou retomar mais adiante, é que os objetos que ela calcula são chamados vértices conectados, o que fica em contraste com os chamados vértices completos, sobre os quais a gente vai se debruçar via equações de Schwinger-Dyson. Então, o vértice conectado difere do completo por conter em suas pernas externas propagadores completos. Então, eles estão relacionados entre si, claro. É possível se partir de um objeto conectado para um objeto completo fazendo a chamada amputação das pernas externas, processo no qual você se livra, então, desses propagadores completos, mas, de fato, a rede não calcula o chamado objeto completo, que a gente vai estar mais interessado. Por outro lado, existe um outro approach para explorar essa região não perturbativa da QCD, que já está na categoria de approaches analíticos, né, contínuos, que são as chamadas equações de Schwinger-Dyson. Então, essas vão ser equações de movimento das funções de Green da teoria, da mesma forma que as equações de Euler-Lagrange vão descrever a dinâmica da mecânica ou de uma teoria de campos. E aqui, quando eu digo funções de Green, eu quero dizer nada mais que os propagadores e os vértices que compõem a teoria, e com os quais a gente pode montar, então, os mais diversos diagramas de processos físicos que a gente esteja interessado. Então, esses objetos, em geral, vão depender de gauge, da escolha de gauge, e de aspectos da renormalização. Então, nesse sentido, eles não são observáveis físicos diretos, mas, se essas funções forem apropriadamente combinadas, é possível que se gere observáveis físicos, como, por exemplo, seções de choque e taxa de decaimento. Então, em última instância, em última análise, entender bem a teoria requer que você entenda bem as funções de Green, que compõem a teoria. Então, as equações de Schwinger-Dyson têm ser entendida nesse sentido. Essas equações, então, elas são derivadas no contexto do formalismo funcional da teoria de campos, ou seja, da formulação daquela dada teoria via integrais de trajetória, e as funções de Green, sobre as quais a gente vai se debruçar via equações de Schwinger-Dyson, são as chamadas funções de Green completas. Então, o que quer dizer uma função de Green ser completa? É possível entender esse conceito em analogia com o regime perturbativo, lá no ultravioleta da QCD, no qual, por exemplo, você tem um propagador ou um vértice em mãos, e aí você calcula as correções em 1, 2 e n loops para aquele objeto,
E se você fosse capaz de somar toda a série perturbativa, tomando esse valor de n para infinito, somando toda a série, você terminaria tendo em mãos um objeto completo. Então, é nesse sentido que a gente vai tratar de funções de Green completas. Eles vão conter, esses objetos vão conter todas as estruturas, todas as correções perturbativas e não perturbativas possíveis. E esse approach ele é bem elegante por si só, e é bem exato, é bem robusto as previsões que ele dá, mas ele também tem uma complexidade inerente, no seguinte sentido. Se você quisesse escrever todas as equações de Schwinger-Dyson para uma dada teoria, o que você teria em mãos, no fim das contas, seria um sistema infinito de equações que vão ter, então, sua complexidade aumentada por serem equações integrais, não lineares e acopladas. Portanto, para que você consiga trabalhar com essas equações, você precisa implementar alguma forma de truncamento. E a gente vai ver isso ocorrendo no nosso trabalho. A gente vai implementar um certo truncamento no nosso cenário. Então, só antes de particularizar o nosso trabalho, eu gostaria somente de dar um exemplo de equações de Schwinger-Dyson, no caso da QED. Então, eu trago aqui as equações de Schwinger-Dyson para o propagador do elétron, do fóton e para o vértice elétron-fóton. E aí, aqueles aspectos que eu havia abordado anteriormente já ficam evidentes nesse nível. Existe essa integração aqui em momento, que vai dar justamente o aspecto das equações serem integrais. Do lado direito, nesses mesmos termos, existe o produto de diversos propagadores e vértices, que faz com que elas sejam equações não lineares. E se você inspecionar bem, você vê que elas são acopladas entre si. Além disso, o aspecto de ser um sistema infinito fica evidente olhando essa equação aqui, por exemplo. Então, o vértice é uma função de gain de 3 pontos, e a gente vê que sua equação de Schwinger-Dyson envolve também aqui do lado direito uma função de 4 pontos, que por sua vez vai ter sua própria equação de Schwinger-Dyson. E essa equação de Schwinger-Dyson vai envolver funções de 5 pontos. E, portanto, você tem um sistema infinito. A sua torre de equações de Schwinger-Dyson vai ser construída dessa forma. Certo, então, feito esse parênteses para esclarecer o que são essas equações, a gente pode, então, particularizar para o nosso trabalho. Então, o que a gente quer exatamente? No nosso trabalho, a gente estuda uma função de Green em particular, o chamado vértice Gauss-Grun, cuja representação gráfica é essa aqui. Então, aqui a gente vai estar interessado, na verdade, em determinar o comportamento não perturbativo desse objeto. Perturbativamente, ele é bem conhecido, o seu nível de árvore é bem definido, com a regra de Feynman dada diretamente da Lagrangiana. E para estudar ele não perturbativamente, por outro lado, a gente vai empregar justamente as ferramentas que eu acabei de discutir. Então, qual exatamente é o problema que a gente tem em mãos? Esse objeto, ele possui um índice de Lorentz, referente a esse gluon que ele carrega, e ele depende efetivamente de 2 escalas de momento. Não 3, porque vigora a conservação de momento, e, portanto, um deles é escrito em termos dos outros 2. Dadas essas 2 características, então, a descrição completa desse vértice pode ser feita em termos de 2 funções escalares, que, por sua vez, vão depender de 3 variáveis, os módulos de 2 momentos e do ângulo entre eles. Então, mais especificamente, a forma como a gente escreve isso é a seguinte: a gente coloca o vértice aqui, e a gente escreve ele do lado direito, então, em termos dessas funções escalares B1 e B2, acompanhadas de 2 estruturas tensoriais que são somente momentos, nesse caso, Rmi e Qmi. Essas funções escalares, BI, são os chamados fatores de forma, e eles vão conter toda a informação sobre o vértice. Vão conter toda a informação sobre a estrutura perturbativa e não perturbativa desse objeto. O nível de árvore desses objetos também é bem definido já. Nesse caso, B1 vale 1 e B2 vale 0, de tal modo que a gente recupera a regra de Feynman desse vértice. E aqui no nosso trabalho, então, a gente está interessado em determinar uma dessas 2 funções, o fator de forma B1, e para isso a gente vai utilizar as equações de Schwinger-Dyson. Então, o primeiro passo para a gente seguir nessa direção é escrever a equação de Schwinger-Dyson do vértice Gauss-Gluon, que tem essa forma diagramática aqui. Mas, como eu havia alertado anteriormente, o trabalho com ela só é factível se a gente implementa alguma forma de truncamento. E aqui o truncamento que a gente é a chamada aproximação de um loop vestido, que vai consistir em negligenciar esse diagrama D3. E a aproximação recebe esse nome pelo seguinte motivo: essa função de 4 pontos, denotada por essa elipse em cinza que o diagrama contém, tem uma contribuição em menor ordem já a nível de um loop, de tal modo que a contribuição em menor ordem desse diagrama por completo já é a nível de 2 loops. Então, a gente escolhe negligenciar, em primeira análise, a contribuição dessa parcela. Bom, já existiu um estudo recente envolvendo essa aproximação e foi revelado que a contribuição dessa
dessa parcela negligenciada é de fato pequena, portanto, a gente segue nessa mesma direção. Então, a forma truncada da equação é essa daqui. E, bom, da forma como ela está aqui, para valores arbitrários de momento RP, com sendo dado em termos dos outros dois, ou seja, em cinemáticas gerais, é um cenário que já foi considerado na literatura, em vários outros trabalhos, com essa forma de truncamento, inclusive, mas em todos esses casos existe uma dificuldade inerente a esse vértice que eu destaquei aqui, o vértice de 3 gluons que aparece nesse diagrama D1. O que ocorre é que o vértice de 3 gluons tem uma estrutura tensorial muito complexa, muito não trivial, e, portanto, trabalhar com essa equação de Schwinger-Dyson, levando em conta esse vértice lá no meio, só é feito implementando alguma forma de simplificação para o vértice de 3 gluons. Portanto, agora eu gostaria de abrir um parênteses para discutir um pouco mais o que significa essa estrutura do vértice de 3 gluons ser complexa. E, em particular, eu vou abordar um dos trabalhos que eu menciono aqui e dizer qual exatamente foi a simplificação do vértice de 3 gluons que foi implementada naquele caso. Então, o vértice de 3 gluons é esse objeto aqui, dependente de 3 momentos e 3 índices de Lorentz. E a descrição usual dele se faz separando ele numa parte longitudinal e numa parte transversal. E aí, cada uma dessas partes então escrita da mesma forma que a gente fez para o vértice Cauchy-Blum, ou seja, decompondo esses objetos em funções escalares, os fatores de forma, acompanhando estruturas tensoriais. Então, a parte longitudinal é descrita em termos de 10 fatores de forma xi, acompanhando essas estruturas tensoriais li. E, bom, aqui não é necessário que se atenha à forma específica dessas estruturas, mas já nesse nível é possível ver o contraste com o vértice Cauchy-Blum, em que as estruturas são somente momentos, Rmi e Qmi, enquanto que aqui a estrutura é bem mais aumentada, inclusive acompanhada de métricas. Certo, e essa é a parte longitudinal, né? Tem a parte transversal ainda. A parte transversal é composta por mais 4 fatores de forma, y e i, com essas estruturas tensoriais aqui. Então, a gente já vê que nesse nível, a estrutura dele é bem mais complexa que a do vértice Cauchy-Blum que a gente estava lidando. Claro, todas essas estruturas não aparecem em nível de árvore. Na verdade, aparecem em nível de árvore somente a 1, a 4 e a 7. E nesse regime, elas são acompanhadas de fatores de forma unitários, enquanto que os demais são nulos, então. E aí, bom, naquele trabalho que eu havia destacado, o tratamento que se faz da equação de Schwinger-Dyson do vértice Cauchy-Blum implementa-se, então, uma simplificação para o vértice de 3 gluons que está envolvido lá, que pode ser entendida, então, em 2 níveis. Então, o primeiro nível consiste em considerar somente 3 das 14 estruturas tensoriais desse objeto, nomeadamente somente as 3 que aparecem em nível de árvore. E o segundo nível consiste numa simplificação do fator de forma que vai acompanhar essas estruturas. Então, na verdade, é somente um fator de forma, não 3, porque eles estão relacionados entre si por uma simetria bosônica. E aí a simplificação que se dá para o fator de forma x1 que vai acompanhar eles é um chamado ansatz abelianizado. É uma forma simplificada para esse objeto, baseada em negligenciar alguns aspectos não abelianos da teoria, nomeadamente a presença dos campos de Gauss, que é uma característica essencialmente não abeliana. Então, aqui no nosso trabalho, o que a gente se propôs numa primeira etapa foi revisitar esse trabalho que eu acabei de destacar e tentar aprimorar um pouquinho da simplificação do vértice de 3 gluons que é feita lá. Então, o que a gente fez foi manter somente o primeiro nível de aproximação, ou seja, manter somente 3 das 14 estruturas tensoriais desse objeto. E o que a gente aprimorou, então, foi o ansatz que a gente utiliza para esse fator de forma x1. Então, o que a gente fez para esse fator de forma x1 foi utilizar um resultado recente na literatura, que tem como resultado esse fator de forma, dentre outros, do vértice de 3 gluons. Então, esse resultado surge da aplicação da chamada gauge technique, que é uma construção não perturbativa baseada no trabalho, no procedimento de Ball e Schill. E, em linhas gerais, isso consiste em resolver uma identidade que o vértice de 3 gluons satisfaz, a chamada identidade Slanov-Taylor. E aí você tem como resultado esse fator de forma x1 e outros do vértice de 3 gluons. Então, aqui eu trouxe um gráfico representativo desse objeto. Ele é uma função de três variáveis, 2 módulos de momento e um ângulo. E, portanto, então, esse é só um gráfico representativo em que eu fixei o ângulo em π e eu deixei os módulos de momento para serem variados. Então, o que a gente fez, então, foi utilizar esse dado e utilizar como input no nosso cálculo daquela equação de Schwinger-Dyson, do vértice Cauchy-Blum, em cinemáticas gerais. E com isso, nessa primeira etapa, a gente obteve os nossos primeiros resultados, obtendo, então, o fator de forma B1, no qual a gente está interessado, em cinemáticas gerais.
Então, aqui, novamente, são só dois gráficos representativos, porque esse objeto depende de três variáveis, então não tem como a gente plotar ele totalmente. Então, aqui nesse primeiro gráfico, eu também fixo o ângulo em π e deixo os momentos soltos para serem variados. E aqui, nesse segundo gráfico, eu deixo os dois momentos com o mesmo valor e vario nesse eixo. E o ângulo também, nesse caso, eu vario de 0 até π. E, bom, essa foi a primeira etapa, então. E ela é muito interessante por si só, já é um aprimoramento do estado da arte que se tem para esse B1, para esse fator de forma B1 na literatura, porque proporciona um tratamento um pouquinho mais completo do vértice de três gluons que está envolvido. Mas ainda há que ser entendido que a gente implementou uma certa simplificação para o vértice de três gluons lá, né? A gente manteve somente 3 das 14 estruturas tensoriais desse objeto. E o que a gente observou, então, é que a gente poderia tratar aquela mesma equação de Schwinger-Dyson, mas em uma cinemática mais específica, na qual a gente seria capaz de dar um tratamento ainda mais completo do vértice de três gluons. E é justamente essa que consiste a segunda etapa do nosso trabalho, e a etapa mais longa, a etapa central desse trabalho, que consiste em tratar essa equação de Schwinger-Dyson, então, na chamada configuração soft gluon, na qual a gente toma o limite soft gluon, que consiste em levar a zero o momento do gluon que entra nesse vértice. Então, essa equação diagramática ela pode ser escrita de uma forma analítica, claro. E o que a gente vê aqui é que já o lado esquerdo fica simplificado por conter o vértice Cauchy-Gluon com dependência somente de uma escala de momento, essa escala R, e ele fica completamente determinado em termos de somente um fator de forma, o fator de forma B1, no qual a gente está interessado. E aqui do lado direito, então, a gente tem as expressões de cada um dos diagramas. E aqui é interessante perceber o vértice de três gluons, justamente, que eu deixei destacado aqui em vermelho. Então, nessa configuração soft gluon, o que ocorre é que ele depende também somente de uma escala de momento, essa escala de momento K, o momento de integração desse loop. Além disso, ele vem acompanhado de dois propagadores de gluon aqui, esses propagadores delta, e o que ocorre é que essa estrutura destacada, como eu vou mostrar nos próximos slides, ela é conhecida precisamente, e mais ainda, ela é completamente determinada somente em termos de dois fatores de forma, e não os 14 que a gente tinha anteriormente, configurações gerais. Então, o problema já fica grandemente simplificado nesse sentido, só especificando da configuração geral, da configuração soft gluon. Então, agora eu gostaria de voltar, abrir um parênteses novamente para discutir o vértice de três gluons, agora nessa configuração soft gluon, e eu vou dizer o que exatamente quer dizer que esse objeto destacado é conhecido precisamente. Então, ele é conhecido precisamente devido a uma interação muito próxima com os resultados das simulações de QCD na rede. Então, a rede calcula o vértice de três gluons nessa configuração cinemática específica, e mais especificamente, o que ela calcula é essa grandeza escalar aqui, essa função t, que é composta da seguinte forma, então. Vamos olhar o lado direito dela. Esse primeiro termo aqui é justamente o vértice de três gluons na configuração soft gluon, e aqui ele vem acompanhado de dois propagadores de gluon, cuja presença aqui se justifica pelo fato que eu havia alertado lá anteriormente. Então, a rede, eu relembro, ela não calcula os objetos completos que a gente está se debruçando via equações de Schwinger-Dyson, mas sim os objetos conectados, que contam com a presença de propagadores completos em cada uma de suas pernas externas. Então, a presença desses dois propagadores aqui, acompanhando esse vértice, se justifica justamente por esse fato. Além disso, a rede vai calcular uma função escalar, no fim das contas. Então, a presença desse tensor lambda, que tem essa forma simples e conhecida aqui de baixo, se justifica justamente por isso. A menos de uma normalização, você vai passar de um tensor para um escalar. E aí, bom, já deixei aqui destacado sugestivamente que essa quantia destacada é justamente o que aparece nas equações de Schwinger-Dyson que a gente está tentando tratar. Portanto, o que a gente pode fazer é inverter essa equação e obter justamente o que a gente está interessado. Então, uma vez que a gente inverta, contraindo com lambda dos dois lados, a gente obtém essa quantidade que a gente está interessado em termos de objetos conhecidos aqui do lado direito. Então, aqui aparece novamente o tensor lambda, que tem essa forma aqui em cima, que é bem conhecida e simples. Essa função escalar delta está diretamente relacionada com o propagador do gluon dessa forma aqui, e também é prevista pela rede, com bons dados de boa qualidade. E, por fim, essa quantidade L está diretamente relacionada com T, é uma função escalar também, e essa sim é prevista diretamente pela rede. Mais ainda, o que eu havia destacado anteriormente sobre aquela dependência em somente dois fatores de forma, é a forma como L é escrito. Então, esse fator de forma do vértice de três gluons, esse fator de forma L, é escrito somente em termos de x1 e x3, novamente em contraste com aquelas 14 estruturas totais
que compõem o vértice de três gluons, de forma geral. E aí, bom, o que a rede dá exatamente para esse objeto? Então, trago aqui os dados da rede para esse fator de forma L, que estão dispostos nesse gráfico aqui sob essa forma de pontos, acompanhados das respectivas barras de erro. E, além disso, tem essa curva que eu destaquei aqui, é um fit, um ajuste que a gente aplicou, cuja forma funcional eu vou destacar mais adiante. Mas o que é interessante perceber nesse nível é a qualidade desses pontos, de forma geral. Então, eles têm pouco ruído, né? As barras de erro são pouco substanciais. Além disso, eles têm um comportamento bem definido, eles são bem coerentes entre si. E isso é bem interessante para que a gente utilize como input nos nossos cálculos, então, naquela equação de Schwinger-Dalton que a gente está trabalhando. Um outro fato interessante é o seguinte: esse fator de forma L já era conhecido na teoria, e, em particular, a gente conhecia bem a sua divergência no infravermelho profundo, lá na origem. Nomeadamente, o que a gente sabia da teoria é que lá na origem ele diverge logaritmicamente a menos dessas constantes A e B. E o que a gente observa quando a gente faz esse ajuste da figura aos dados da rede é que esses dados eles reproduzem justamente esse comportamento bem interessante e bem característico desse fator de forma L. Mais ainda, existe uma característica aqui que vai ficar mais evidente lá na etapa dos resultados e que eu gostaria de chamar a atenção desde agora. Então, certo, existe essa divergência lá na origem bem definida, uma divergência logarítmica, ela é uma divergência que vai bem devagarzinho, né? E, bom, na região aqui do ultravioleta, em torno de 4, 5 GeVs, esse fator de forma vai valer algo em torno de 1. E o que é interessante aqui é essa região intermediária entre o ultravioleta e a divergência lá no infravermelho profundo, no qual esse fator de forma L vai valer em módulo menor do que 1. Vai ser menor do que 1. Nessa região que ocupa uma grande parte do range que a gente está interessado, que a gente está trabalhando. Portanto, o que se espera, já nesse nível, é que considerar eles nos nossos cálculos, e ele vai aparecer multiplicando um dos nossos integrandos, o que se espera é que ele cause alguma forma de efeito supressivo. E aí, bom, esse é um ponto que eu vou deixar de gancho, que eu vou recuperar lá na apresentação dos resultados. Então, bom, feito esse parênteses para discutir o L e essa estrutura do vértice de três gluons, a gente pode voltar à equação de Schwinger-Dalton. E aqui eu só copiei aquele slide anterior, com a forma diagramática e a forma analítica daquela equação. E aí, com esse conhecimento, então, que a gente obteve para essa estrutura destacada, a gente pode substituir, que a gente acabou de conhecer. Então, a gente substitui em termos do fator de forma L, que a rede dá. E aí, bom, a gente pode dar uma chacoalhada nessa equação para deixar ela em termos do fator de forma que a gente quer descobrir, fator de forma B1. E aí, é essa equação final que a gente obtém no espaço de Minkowski. Ocorre que o trabalho que a gente faz numérico, a forma como a gente sabe resolver essa equação é no espaço euclidiano. Então, a gente tem que passar ela para o espaço euclidiano, e uma vez que a gente faça isso, nós obtemos, então, essa equação final aqui, que é essa do quadrinho. E é justamente essa equação que a gente se propõe a resolver numericamente. Então, essa é uma equação que a gente bate o olho e a gente vê que é uma equação integral do fator de forma B1 de R que a gente está interessado. Ele aparece tanto aqui do lado esquerdo quanto dentro desse integrando aqui. E a forma como a gente resolveu ela foi escrevendo um código que resolve ela iterativamente em Fortran. E aí, então, gostaria de passar por cada um dessas quantidades que eu destaquei, especificando, então, quais inputs a gente utilizou para cada uma delas. Então, em azul, eu destaco F, a função de investimento do Ghost, está diretamente relacionada com o propagador do Ghost. Delta é uma função escalar que está relacionada com o propagador do Bloom, como eu havia introduzido anteriormente. E L é justamente a função escalar que a gente acabou de discutir, referente ao vértice de três gluons. Esses três objetos, eles são dados pelas simulações de QCD na rede. A gente tem dados de boa qualidade para esses objetos. E eu já vou mostrar qual é o aspecto visual de cada um deles em um instante. Quanto a esse acoplamento que eu destaquei em verde, ele aparece aqui, né, do lado de fora das duas integrações, acompanhando cada uma delas. E o fato é que há uma estimativa de alfa-S dada pela rede. Mas o nosso approach aqui é um pouquinho diferente. O que a gente tenta fazer é resolver a nossa equação para B1 de R para diferentes valores de alfa. E aí a gente tem dados da rede para esse fator de forma, com os quais a gente vai comparar, então, nossos resultados. E o que a gente faz é variar o alfa e ver qual desses alfas se ajusta melhor aos dados da rede. E com isso a gente consegue dar a nossa estimativa para alfa e comparar com a estimativa de alfa dada pela rede. E isso, então, fica como um critério de qualidade dos nossos resultados, o quão bom foi o nosso ajuste. Então, certo. E, por fim,
falta esse fator de forma B1 que aparece em cinemáticas gerais. Então, ele aparece aqui, nesse integrando e também nesse. Então, o que ocorre é que esse fator de forma B1 é o mesmo que aparece aqui. Porém, ele está com uma dependência diferente. Então, esse aqui, tanto do lado esquerdo quanto esse aqui, que aparece em preto, eles já estão na configuração soft-GLOM, com a dependência somente em uma escala de momento, enquanto que esses dois em vermelho, eles ainda estão em configurações cinemáticas gerais, ou seja, ainda dependem do módulo de dois momentos e do ângulo entre eles. E aí, para esses caras, a gente vai utilizar como input justamente os dados que a gente obteve na primeira etapa do trabalho. Então, depois que a gente faz uma interpolação devida numericamente, a gente consegue utilizar aqueles dados que a gente obteve na primeira etapa. Então, existe um ponto aqui importante de se analisar, que é o seguinte. Nesse nível, fica parecendo que o nosso trabalho tem um aspecto meio circular, né? A gente obteve aqueles dados de B1 no começo e agora a gente está usando como input na mesma equação. Mas aqui eu relembro, então, que na primeira etapa, a gente não deu um tratamento muito completo para o vértice de 3 gluons. Ainda havia uma aproximação que consistiu em considerar somente 3 das 14 estruturas tensoriais desse objeto. Então, portanto, não é um tratamento completo como é nessa segunda etapa, em que a gente utiliza esse fator de forma L, que é dado pela rede de uma forma bem mais exata. Portanto, não é circular como parece a priori. E um outro ponto para se levantar aqui é uma checagem que a gente vai ter que fazer lá na etapa dos resultados. Então, como eu havia dito, esse fator de forma B1, mesmo aparecendo em cinemáticas gerais, é o mesmo B1 para o qual a gente está querendo resolver essa equação. Então, para que a nossa resolução seja consistente, nosso método seja válido, a gente precisa fazer uma comparação no final. Então, uma vez que a gente tem em mãos nosso resultado para B1 de R, a gente precisa comparar ele com a restrição dos dados gerais, ou seja, a restrição dessa superfície, à configuração soft-GLOM, o que corresponde a pegar dessa superfície somente essa curva destacada aqui, tracejada em preto. Então, a gente vai precisar sobrepor esses dois resultados e ver o quanto eles diferem. E a gente desejaria que eles diferissem pouco para que a nossa resolução, então, seja consistente. E essa é uma checagem que eu vou retomar lá na etapa dos resultados. Então, bom, quanto aos inputs, só falta eu mostrar qual exatamente é a cara dos inputs que vem da rede, como eu havia alertado. Então, essa é a função escalar delta, relacionada com o propagador do GLOM, e os pontos acompanhados das respectivas barras de erro são as previsões da rede. E a gente vê aqui aquela saturação característica desse propagador lá no infravermelho, na origem. Além disso, eu disponho aqui também um fit, que a gente aplicou esses dados, cuja forma funcional é essa aqui. Quanto à função de investimento do Ghost, F, ela também apresenta aquela saturação característica no infravermelho. E, bom, a gente também acompanha os dados da rede aqui com um fit, cuja forma funcional é a que a gente tem dado aqui. E, bom, por fim, tem o fator de forma L. Esse gráfico eu já havia exibido anteriormente, mas eu não tinha exibido, como prometido, a forma funcional desse ajuste que a gente faz aos dados, que é justamente essa aqui. E aí, bom, os valores dos parâmetros para cada um desses ajustes estão dados lá na dissertação, não era conveniente mostrar aqui, né? Então, bom, esclarecidos os inputs que a gente utiliza e a forma que a gente resolve aquela equação, a gente pode passar finalmente para a etapa de apresentação de resultados. Então, o primeiro resultado que eu disponho aqui é comparar nosso cálculo para B1 de R com os dados da rede, que é o que eu disponho nesse gráfico. Então, os dados da rede estão exibidos nessa forma de pontos, acompanhados das respectivas barras de erro, e as curvas correspondem aos nossos resultados. E a forma como a gente procedeu aqui foi aquela que eu havia detalhado anteriormente. Então, a gente resolveu nossa equação para diferentes valores de alfa, obtendo diversas curvas, e por um critério de ajuste de Q quadrado, a gente tentou ver qual delas se ajustava melhor aos dados da rede. E aí, então, o nosso melhor ajuste foi essa curva central de 0,21 do valor de alfa, e essa banda em vermelho claro corresponde a uma banda de incerteza de 10%. E, bom, qual a previsão da rede para alfa? A previsão da rede para alfa é algo em torno de 0,23, 0,24. Então, nosso resultado exibe uma concordância bem interessante, bem razoável. Mais ainda, uma vez que se considera os seguintes pontos. Então, o primeiro deles é um bem evidente já do gráfico, que se refere ao fato dessas barras de erro apresentadas pelos dados da rede serem bem substanciais. Então, são bem grandes realmente as barras de erro apresentadas por esses dados, e elas certamente influenciam um pouco nessa análise que a gente faz de Q quadrado. E aí, bom, um questionamento que pode se fazer nesse nível é o seguinte: será que não existiam dados melhores da rede para esse fator de forma B1 com os quais a gente pudesse comparar? E a verdade é que não. Na literatura, esses são os únicos dados disponíveis, são dados um pouco antigos, vindos de uma tese de doutorado de 2006,
que depois foram publicados num congresso em 2007. E, bom, são os únicos dados disponíveis, exibem essas barras de erro, mas é o que a gente tem. Na verdade, existem dados um pouquinho melhores, mas eles não são calculados no SU3, mas sim no SU2. Ocorre que os nossos cálculos são no SU3, porque é no SU3 que a gente tem aqueles dados bem interessantes para L, que é justamente o ponto forte do nosso trabalho. Em SU2, os dados não apresentam aquela qualidade e, portanto, a gente não trabalha em SU2 por esse motivo. Um outro ponto a se considerar nessa análise é o seguinte: a rede tem certos parâmetros que definem seus cálculos. Então, os parâmetros de espaçamento, volume e qual é a lagrangiana discreta, a ação discreta que descreve aquela rede. E ocorre que nos inputs que a gente utiliza para F, delta e L, os parâmetros são uns, enquanto que os parâmetros da rede que prevê esse fator de forma B1 de R, com o qual a gente compara, são outros. Então, esse desencontro dos parâmetros da rede é um outro ponto a ser levado em conta nessa análise aqui, quanto à validade dessa análise. Certo? Então, a gente pode passar para uma outra análise, para outra perspectiva dos nossos resultados, que se refere ao seguinte: o tratamento que a gente dá, o vestimento que a gente dá para esses vértices que eu destaquei aqui, é justamente o ponto forte do nosso trabalho, né? O quão completo são os vestimentos que a gente dá para esses objetos. E aí, portanto, é interessante que a gente compare o impacto disso sobre o nosso resultado. Então, como que a gente faz isso? A gente estabelece uma curva de referência, que é essa curva laranja que eu disponho no gráfico aqui, para a qual a gente resolveu essa equação mantendo o approach mais simples para esses objetos destacados, ou seja, deixando eles nus, em nível de árvore, o que corresponde a colocar todo mundo igual a 1, L igual a 1 e esses fatores de forma B1 igual a 1. Esse é um cenário bem simplificado e já é algo que foi considerado na literatura, justamente por sua simplicidade, num trabalho anterior, e vai consistir nessa referência, então, para a gente comparar. E o que eu vou fazer, então, é ligar e desligar vestimentos separadamente, para a gente analisar o impacto. Então, eu ligo primeiro, ativo o vestimento, só desses vértices Ghost Gloom e cinemáticas gerais. E aí o que a gente observa de resultado é que essa curva laranja, essa curva roxa, em comparação com a laranja, ela sofre uma certa intensificação, mais pronunciada aqui na região do pico. E, bom, não há uma física tão interessante para se discutir aqui, é mais um efeito numérico que pode ser entendido no seguinte sentido. Então, o vestimento que a gente dá aqui são os dados que a gente obteve na primeira etapa do nosso trabalho, né? E algo que se pode verificar sobre aqueles dados é que eles estão contidos para todo o range de energia, no range entre 1 e cerca de 1,3. Então, considerar eles no nosso cálculo é algo que já era esperado que gerasse algum tipo de intensificação e que seria um efeito que seria somado sobre si mesmo, né? Porque o processo de resolução que a gente faz da equação é iterativo. Então, o efeito vai somando sobre si mesmo. Então, é de um efeito de fato esperado e a gente vê ele ocorrendo aqui. Certo? Agora a gente pode olhar para o outro lado e ligar o outro vértice separadamente para ver qual é o impacto dele. Ou seja, a gente deixa desligado esses e liga somente o vestimento do gluon, do vértice de 3 gluons, com aqueles dados da rede. Então, o que a gente verifica como resultado é uma supressão agora, não uma intensificação, vista aqui nessa curva azul. Então, como a gente pode entender isso, né? Aqui é um pouquinho mais interessante, porque é um efeito com uma física um pouquinho mais por trás. Então, como eu havia destacado anteriormente, quando eu exibi L pela primeira vez, existia aquela região intermediária entre ultravioleta e a divergência logarítmica lá na origem, em que L em módulo era menor do que 1. Então, essa característica é um aspecto bem característico do vértice de 3 gluons, esse comportamento, e a gente vê que, de fato, causa aquela supressão que eu havia já alertado anteriormente. E é justamente causada por essa região intermediária, então, de L. E aí, bom, a gente pode considerar, finalmente, o cenário completo, né? A gente veste todos os vértices completamente, é o nosso resultado mais completo, e está disposto aqui, então, nessa curva vermelha, é justamente a curva que eu estava comparando uns slides atrás com dados da rede. Então, a gente vê que, em comparação com a referência, né, esses efeitos de intensificação e de supressão, nessa disputa ganha a supressão. E, portanto, com relação à referência, a gente vê essa supressão mais pronunciada aqui. Certo. Com relação aos resultados, tem mais um ponto que a gente precisa verificar, que é o seguinte, então. Se refere a constatar a validade do nosso método, né, a consistência da nossa resolução. Então, eu havia alertado anteriormente que a gente precisaria fazer o seguinte:
pegar a superfície dos dados de cinemáticas gerais, restringir ela à configuração soft glue, que consiste em pegar essa curva tracejada em preto, e sobrepor a ela essa curva em vermelho, que corresponde aos nossos resultados. Então, a visualização nesse gráfico aqui fica um pouquinho difícil, mas a gente pode projetar, que é isso que a gente tem aqui do lado. E, bom, comparando elas, a gente verifica que, de fato, elas diferem pouco entre si. E, como eu havia discutido anteriormente, isso estabelece a validade do nosso método. Então, nossa resolução é, de fato, consistente, dado que elas diferem pouco. Mas aqui nesse nível, a gente pode tirar ainda mais uma conclusão bem interessante, que é a seguinte. Então, os dados que forneceram, a resolução que forneceu esses dados em cinemáticas gerais, ela levou em conta somente o fator de forma x1 do vértice de 3 gluons, enquanto que essa configuração soft gloom, a gente conseguiu dar um tratamento mais completo através de L, e L pode ser escrito em termos de x1, mas também de x3, que não aparece na primeira etapa de forma alguma. Portanto, analisar essa diferença entre as duas curvas aqui fornece para a gente um insight sobre o quanto x3 contribui para L. E, nomeadamente, como essas curvas diferem pouco, o que a gente verifica, então, é que x3 contribui pouco para L. A maior parte de L é dada, então, por x1, nessa configuração soft gloom. Então, de uma análise referente ao vértice ghost gloom, a gente pôde tirar, então, uma informação interessante sobre o vértice de 3 glooms. Bem interessante esse resultado. E aí, bom, o último resultado, então, gostaria de proporcionar um pouquinho mais de contato com a região de observáveis físicos, que é o seguinte. Então, como eu havia alertado lá no início, as funções de Green, os vértices, os propagadores, eles são, em geral, dependentes de gauge e de aspectos da renormalização. Mas a gente pode combinar esses objetos apropriadamente de forma a construir objetos mais próximos de observáveis. E uma forma de fazer isso é construindo os chamados invariantes sobre grupos de renormalização, as RDIs. E aqui, nesse caso, a gente faz através de dois vértices, o vértice ghost gloom e o vértice de 3 glooms. Então, a gente utiliza aqui, nesses dois alfas, os valores que a gente utilizou já de input, para F, delta e L, e os resultados para B1 aqui. E aí, uma vez que a gente faça isso, a gente pode plotar esses dois objetos e a gente obtém esses gráficos aqui do lado. Então, em vermelho tem o acoplamento efetivo devido ao vértice ghost gloom, e em azul, aquele devido ao vértice de 3 glooms. E já numa primeira olhada, que a gente vê desse gráfico se repetir aquela tendência supressiva exibida pelo vértice de 3 glooms, através do fator de forma L, de forma que a gente vê uma diferença bem pronunciada entre os dois acoplamentos efetivos. E aí uma outra análise interessante para se fazer nesse nível é a seguinte. Então, a gente vê que no infravermelho, conforme se vai para baixas energias, a gente vê que eles diferem muito entre si e a gente pode se perguntar por que isso acontece, né? Na verdade, não existe nada, nenhum princípio fundamental na teoria que exija que esses objetos coincidam entre si nesse regime, no infravermelho. Na verdade, a gente poderia ter calculado esses mesmos acoplamentos efetivos através dos mesmos vértices, mas em configurações cinemáticas diferentes, ou mesmo ter usado outros vértices para calcular esses objetos, como o vértice quark gloom e o vértice de 4 glooms. E não exigiria nada, não existe nada na teoria que exigiria que esses objetos coincidissem nesse regime infravermelho. No ultravioleta, por outro lado, a gente sabe que a QCD recupera o comportamento perturbativo, e nesse comportamento perturbativo, o running coupling da teoria, ele é dado de forma unívoca pela equação do grupo de renormalização, a função beta. E, bom, então, nesse regime de altas energias, era esperado que esses diferentes acoplamentos efetivos coincidissem entre si. E a gente vê que isso de fato ocorre aqui, né? Nessa pontinha do gráfico, indo em direção a altas energias, a gente vê eles coincidindo de fato. Então, bem interessante de observar isso também nesse nível. Certo, então, posso passar finalmente para concluir nosso trabalho, a apresentação, dando um apanhado geral de tudo. Então, o que a gente fez foi estudar o vértice ghost gloom, o seu fator de forma B1, e a gente determinou a estrutura não perturbativa desse objeto, utilizando como ferramenta a equação de Schwinger-Dyson, que ele satisfaz, depois que a gente implementou um certo truncamento. A gente fez isso de duas formas. Em cinemáticas gerais, primeiro, a primeira etapa, em que a gente deu uma aprimorada no estado da arte da aproximação que se usava para o vértice de 3 glooms, nesse caso. Então, a gente ainda implementou um ansatz, mas foi um ansatz um pouquinho mais completo. E depois a gente tratou na configuração soft gloom, na qual a gente teve essa interação bem interessante com os dados da rede, e a gente pôde tratar, então, o vértice de 3 glooms de uma forma completa. E esse foi realmente o ponto forte do nosso trabalho. E, bom,
de forma geral, na nossa análise, a gente encontrou resultados bem ricos, assim, com grandes conclusões interessantes. E, em particular, quando a gente fez aquela comparação do valor de acoplamento de alfa, comparando com os dados da rede, a gente obteve uma concordância bem interessante, bem razoável. Então, foi um ponto bem positivo do trabalho também. E, bom, é isso, então. Obrigado. Podemos passar para a próxima etapa. Ótimo. Terminou aí dentro do tempo. Então, agora a gente vai passar para a parte da arguição. Aí eu vou... Pode abrir a sua câmera, Adriano? É você que fechou a minha câmera, você precisa abrir. Eu fechei porque para deixar a banda para ele. Posso abrir a tua? Pode abrir, esteja à vontade. Você tem que abrir mesmo. Abri agora. Bom, deu certo. Então, primeiramente eu queria agradecer a banca, o Adriano Natali e o Giorgio por terem aceitado o convite de participar dessa defesa de mestrado. Obrigada. E agora a gente começa, então, pelo Adriano, que é o membro externo, e depois o Giorgio faz a segunda etapa da arguição. Vai lá, Adriano. Cleiton é todo seu. Pode ser, bem. Bem, eu primeiro agradecer o convite, tá? Realmente, vocês, eu acho que a dissertação em si, primeiro, está muito bem escrita. O inglês até me surpreendeu muito acima da média. Eu acabei achando palavras que eu fui procurar no dicionário para ver o que era, que falava. Eu nunca aconteceu isso antes, tá? Até uma lá que eu me lembro, befitting, que eu descobri que é adequado. Não sei de onde que você tirou. Ou o teu inglês é muito bom, ou você botou no tradutor, sei lá, mas está bem acima da média que a gente encontra por aí. O trabalho de vocês está ficando cada vez mais sofisticado. Eu consigo entender a ideia, mas a sofisticação do trabalho está ficando cada vez maior que nem vocês estão pegando agora, vendo um vértice, vendo o efeito de outro vértice naquilo lá, e está realmente muito bom. Então, a qualidade do trabalho, eu posso dizer de antemão que é muito boa, tá? Para uma dissertação de mestrado, está bem acima da média. Eu vou ter algumas perguntas simples. Primeira coisa é o seguinte: usar o soft glue e o esquema de Taylor. Você está fazendo isso por simplicidade ou a rede usa isso? Os dados que você vai usar da rede usam isso? É mais por uma simplicidade, né? Tratar a equação de Finger-Dyson do vértice Ghost Glue em Taylor facilita a renormalização. A renormalização fica bem simplificada por acompanhar só um Z1 igual a 1, então simplifica bastante. Mas, na verdade, o que a rede calcula para os vértices, em particular o vértice de 3 gluons, nem está em Taylor, né, na verdade, está em outro esquema de renormalização, o esquema soft gluon ou assimétrico, como a rede geralmente chama. Então é mais por simplicidade mesmo. A rede usa o soft gluon para calcular os dados do soft gluon. Isso, Tá, e a gente prefere fazer em Taylor. Tá. Resultados fora da aproximação soft gluon da rede, tem alguma coisa? Bom, existe a configuração simétrica que eles geralmente lidam, mas eu acho que em Taylor não sei dizer se tem. Tá, ok. Bem, vou lá para o capítulo 4. Os dados da entrada que você está usando são aqueles da referência 80, que é a referência básica que você está usando para dar um input no cálculo, né? E não os da rede, né? Aliás, eles usam a referência 80, que acho que é da Cristina, o Papa Vassílio, coisa e tal, usam os da rede, e daí vocês tiram o vértice de 3 gluons e jogam no cálculo de vocês. É isso, né? Uhum. Tá. Bem, olhando algumas figuras que você colocou, por exemplo, a figura 4.2 na página 67,
eu diria, a diferença que você tem do nível de árvore é bastante pequena, né? Na média, porque você tem algum efeito lá para bem no infravermelho e 10%, e o resto vai para 1 mesmo, né? É um Sim, efeito esse, né? é verdade, sim. Difere pouco, tá nessa região intermediária ali entre o ultravioleta e o infravermelho, que é mais pronunciada, mas ainda assim é pequena. É 0,2 Tá. ali, né? De forma geral. A outra coisa é você está usando os dados, referência 85, 86, que são esses que você apresentou na tua apresentação, que, aliás, foi muito boa, tá? São dados de 2006, 2007, aquele do Sternbeck, coisa desse tipo. Não tem coisa Uhum. mais recente disso daí, não? Quanto ao propagador do Gluon, é algo mais recente já, né? Foi publicado, na verdade, acho que vai ser publicado ainda num trabalho que está em preparação. E quanto ao Ghost, na etapa de realização aqui de escrita da dissertação, ainda não tinha um dado mais recente, mais interessante. Mas, na verdade, nesse mesmo artigo que está em preparação, ocorreu um update depois e vai sair um dado mais novo. Mas não foi utilizado na análise. Mas Não, mas existe sim. ele tá perguntando do Ghost Gloom, do Vértice Ghost Gloom. Ah, perdão, do vértice Ghost Gluon. O que ocorre, na verdade, é que para o SU3 não. Existe somente aquele dado de 2006, na verdade, quanto a esse objeto. O que existe mais de estudo do Ghost Gloom, do fator de forma B1, é em SU2, na verdade. Aí você tem trabalhos um Tá, pouco mais recentes. tá ok. Acho que é do MAS, ou coisa desse tipo, né? Uhum. Ah, nos teus slides de Alpha S aí também, eu não entendo muito bem uma coisa quando você tira o slide quase o último, 39, aí, né, que você mostra o Alpha S e essa coisa que ele está indo para zero aí quando você usa o vértice de 3 gluons e depois ele vai para um valor pequeno também quando você usa o outro cálculo do Ghost Gluon, né? Uhum. O que está por trás disso, hein? Que é uma coisa assim, dessa descida, É, um o, com- assim pequeno de alfa S para baixos momentos, hein? sim. Na verdade, o comportamento em baixos momentos a análise em baixos momentos fica um pouquinho ofuscada, porque em cada acoplamento você tem a presença desse Q, né? Q quadrado aqui e o Q assista. Então, invariavelmente, você vai puxar seu acoplamento para zero lá na origem. E aí fica meio difícil de você analisar a física disso. Para o vértice Ghost Gloom, isso é um pouquinho menos é, evidente, né? Demora um pouco mais para acontecer esse decaimento dele para zero, devido à característica, né, desse fator de forma que a gente calculou e tal, comparativamente a esse L. Mas, no meu entender, esse efeito na origem, né, indo para zero, é mais um efeito devido à presença desses momentos aqui, sem muita física interessante para analisar nesse sentido. Eu não sei, essa é uma pergunta que faz sentido fazer, se nem você olhou, ou a Cristina, não sei se viu, mas o que se pode dizer do alfa S realmente, porque está apresentando dois resultados aí, e realmente do alfa S para baixos momentos. Eu já vi discussão antiga que era, não, o alfa S vai a zero para baixos momentos, depois outros cálculos que vêm lá aplicados em aquelas coisas de Brodsky, outro, não sei se você ouviu falar, que é, como é que é? Ah, meu Deus, eu não lembro agora, que vai para π, em zero. Qual que é o alfa S considerado hoje, qual é o comportamento dele para baixos momentos? Acho que o que vai para π é o resultado de... Erkson-Ross. Exatamente. E o que é que se sabe sobre a alfa S indo para zero? Eu sei que essa pergunta cai um pouco fora, mas já que vocês têm esse resultado, eu gostaria de entender o que é a última palavra de alfa S. Dá para falar alguma coisa sobre isso? Para falar a verdade, eu acho que eu não sei te dizer, não sei te responder essa pergunta, na verdade. Ele não viu nada sobre isso, Adriana. O quê? Ele não viu nada sobre isso. Ah, tá. Ele não Mas viu nada. tem uma ideia? Essa pergunta não é nem para ele, pode ser para você também. Eu gostaria só por curiosidade, porque... Bom, a resposta dele, porque está indo para zero, é porque a gente Não, não está tá ok. realmente se importando com
com o freezing, discutir essa questão de freezing. A gente está definindo um objeto que é invariante pelo grupo de renormalização e a gente queria definir alguma coisa que não tivesse dimensão. E aí, para tirar a dimensão, a saturação da dimensão é feita pela multiplicação desse momento, tá? Então, a hora que você puxa esse Q quadrado para fora, obviamente você vai, Q quadrado, Q a sexta, você vai forçar isso para zero. Então, essa é o motivo pelo qual que ela vai para zero. Simplesmente porque está... Tá. Agora, assim, essa é a maneira mais fácil que você não tem interferência nenhuma. Assim, essa é a maneira mais fácil, mais óbvia de você de definir alguma coisa que seja invariante pelo grupo de renormalização que saia pelos vértices e que seja adimensional. Agora, se isso pode ser associado a uma interpretação física como uma constante de acoplamento, isso já são outros 500, né? Isso realmente já é outra coisa. Tá. Agora, assim, você tem... hoje em dia, se você me perguntar sobre constante de acoplamento, o que eu acredito, eu te diria o seguinte: para mim não faz sentido você querer separar o propagador da constante de acoplamento. É o que eu hoje acredito. Se você quiser, eu acho que é uma... Não faz sentido falar em constante de acoplamento por si no infravermelho. Sozinha, para mim, faz sentido no ultravioleta, né? Mas não faz sentido, talvez, no infravermelho. No infravermelho. Toda vez isso vai aparecer como um produto de G quadrado vezes delta, e aí, se você se quiser... Se você não definir o que é o teu propagador no infravermelho, você não define o que é a constante. E aí você vai querer separar e você vai fazer besteira, e aí você força ir para zero, e aí você não sabe o que é constante, você não sabe o que é propagador. É uma pergunta. E aí se você vai fazer a constante ter freezing em pi, não, sabe lá por quê? Então, essa é a minha crença, né? A minha crença. Agora... Só para... Eu sei que a gente está um pouco... Desculpa, Cleiton, tá? Mas só para ter uma ideia, essa ideia que você está falando é comum a todos os outros ou não é uma ideia? O Yannis também acredita nisso. Ele também vai mais nessa linha também. Não é a linha, por exemplo, do Roberts. Certamente não é a linha do Roberts. O Roberts vai para a linha de você ter aquela constante mais alta perto do valor. Ele segue a moda. Tá ok. Não. Aí você pega o Brodsky vai naquela coisa de holográfico com Deur, que também é alguma coisa que também é um valor de constante bem alto. Mas, na verdade, isso para mim é meio que modelar a ignorância do infravermelho. Tá. Você me respondeu já, tá claro. Cleiton, só uma outra pergunta. No fundo, você tem os 3 diagramas que dão o D1, D2, D3, que te dão o acoplamento Ghost-Gluon, e uma resposta assim, vamos dizer, rápida. O D3 você joga fora, tá? É 2%, que acho que tem um cálculo aí que foi feito, né? Qual a porcentagem de cada um? Você poderia me dizer, D1 é tantos por cento, D2 é tantos por cento e D3 é tantos por cento. Assumindo por cento do D3, o cálculo está ok. O D1 e D2, quanto que você diz cada um deles? Esse é um cálculo que eu não cheguei a fazer, não sei te dizer assim de cara. Mas, bom, nesse nível é algo que dá pra gente... Assim, não dá pra gente chutar um valor, né? Mas dá pra dizer que o D2 vai ser mais expressivo que o D1 nesse vestimento que a gente dá devido à presença do vértice de 3 gluons aqui, né? Menos a configuração soft gluon. Dá para você responder essa pergunta baseado naquele estudo dos vértices que você fez, né? No impacto dos vestimentos, você disse? Sim, porque lá você está vestindo o vértice de 3 gluons,
você sabe qual que é o impacto que o diagrama D1 está tendo, basicamente, lá. Dá para você dar uma estimada. Nessa aproximação, né? Isso Você aí, tem a curva que é a que você quer chegar e qual que está mais próxima, né? Entendi. Então, ok, de qualquer maneira, aparentemente o D1 domina um pouco, é o que domina. Aí eu posso dizer isso. Porque onde está o L ou não? Essa coisa de ligar o L suprime o B1 ou coisa desse tipo. Tô pensando agora. Vai ser meio chutado fazer por aí, mas... Tá. Bem, chutado, mais ou menos, eu não sei. É difícil tirar. No final de contas, eu fiquei sem ter uma ideia do que domina, o que não domina e coisa e tal, tá? Entendi. Bom, acho que considerando esse efeito final, né, sei lá, quando você liga os dois objetos ao mesmo tempo, você vê que predomina a supressão. Diria que predomina então o D1, talvez o efeito do D1 sobre o D2. Tá Mas eu acho ok. que, para ser mais exato, teria que fazer a conta separada, né, cada integração e ver o quanto contribui realmente. Ok. Bem, olha, eu gostaria de dizer que o trabalho realmente está se tornando cada vez mais sofisticado. Vocês estão vestindo as equações cada vez mais e levando mais efeitos. Eu estou me perdendo cada vez mais. Eu entendo a ideia, mas eu imagino que a calculeira que vocês estão tendo cada vez é maior e maior e maior. Eu não sei onde é que vocês vão chegar com isso. De qualquer maneira, a dissertação está realmente muito acima da média. Te dou os parabéns. Eu acho que está um belo trabalho. Tá? E eu não tenho mais questões. Tá? Agradeço, então, o convite novamente. Tá? Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigada, Adriana. Obrigada mesmo. Giorgio, obrigada por ter aceitado o convite. Mais uma vez. Né, Giorgio? Não é minha primeira defesa nesse grupo, mas acho que é o primeiro exame que fiz com você, né? É verdade. Mas repito as mesmas coisas que diz o Adriano, muito acima da média, muito, muito sofisticado. Esse é sofisticado para ele, não me imagino como é para mim. Porque ele sabe escrever artigos dessas coisas, eu não. Mental, só vou perguntar algumas coisas qualitativas que você falou, mas que você falou que isso vértice tem a ver com a fenomenologia, mas não entendi onde. Em que sentido? Do vértice de três mundos, você diz? Você diz que não é fenomenológico, claramente ninguém vai ver um ghost. É o quê? Porque ninguém vai ver um gluon também. De fato. Mas tem a mesma relação com alguma coisa fenomenológica ou não? Pode ser que eu ouvi mal. Bom, não sei se eu consigo te responder isso, se há uma relação fenomenológica ou não, mas eu posso dizer com relação ao que eu quis dizer, né? Principalmente quando eu fiz essa comparação aqui, eu disse que tinha um efeito físico mais interessante vindo do vértice de três gluons, pelo fato que essa característica supressiva dele, deixa eu voltar aqui, essa característica desse fator de forma, de cruzar o zero na região do infravermelho para um valor finito, é algo mais característico e mais interessante, acho, do ponto de vista teórico, do vértice de três gluons, é o chamado zero crossing desse objeto, Claro. que está dependendo fundamentalmente de uma característica do ghost não adquirir massa não perturbativamente.
Em última instância, em última análise, isso faz com que haja esse zero crossing, não só por conta do L, mas também em outros fatores de forma do vértice de três gluons. Então, foi nesse sentido que eu quis dizer que é um pouquinho mais interessante, não só um efeito numérico, né? Ok, 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 muito bem. Eu tenho uma, vamos dizer assim, a crítica, pequena crítica até no nível de tese, na introdução, etc. Ok. Claro. Para impulsos, para momentos muito grandes, você pode usar a teoria não perturbativa. Para momentos pequenos, você não pode, então tem gente como você, né? Tudo bem, mas existem também breja, que você usa como input. Existem outras abordagens para entender alguma coisa, né, que se dê no regime não perturbativo? Sim, na verdade, deixa eu pegar aqui que eu tenho um slide de backup aqui. Sim, porque da tese parece que existe só você. Sim. Sim, existe só o Dyson Trigger. Trigger, Dyson e a rede, né? Mas na verdade não. Na verdade existem outros métodos, não sei explicar muito bem eles, porque realmente não tenho muito conhecimento. Mas aqui eu Claro. te trago outros cálculos do vértice Gaussian Glue utilizando esses outros métodos, né? Então tem o Functional Renormalization Group, que é baseado no conceito de grupo de renormalização, né? Acho que existe uma equação de fluxo lá no grupo de renormalização. Mas, na verdade, é muito parecido com Dyson Trigger, Functional Renormalization Group. Assim, eu não sei dizer que eu não tive contato com esse approach, né? Eu só sei que ele existe realmente. E existem esses outros dois, o Gribov-Zwanziger e o Kurt-Ferrari Model, que Sim. atacam um outro aspecto, né? Tem aquela fixação de gauge que a gente faz via FADF-Popov, e eles dizem que existe um problema ali com umas tais cópias de Gribov e tentam atacar isso por outros ângulos. Mas não sei como que é o trabalho com isso de fato, né? Como que se Não, faz. mas eu estava achando outras coisas, na verdade. Outros Tem, métodos, você diz? sim, tem Hum. Largency, tem ADS-CFT, Ah, que foi falado agora, tem a uhum. Largency, tem a ADS-CFT, e também tem o que se chama Sum Rules, Tá bom. que é Mas pra- desculpa, aí eu discordo porque nenhum desses é de primeiros princípios. Você está saindo dos graus de fundamentais de QCD. Aí, aí Largen, regra de soma, você já está saindo de degraus fundamentais da QCD, ou já não é o que ele está querendo lidar. Aí está descartado. ADS-CFT eu até concordo. A DSSFT vai para a mesma linha. Eu até concordo, mas Some Rules e Largency eu não concordo não, porque no fim... A Large NC também. Eu não sei o que você consegue muita coisa, não, hein? Você sabe, se você pega... olha, Largency, em algum sentido, é só parâmetro pequeno é 1 dividido para o número de cores, que é 1 dividido para 3, que não é muito bom, mas talvez. Só uma pergunta, já que estamos aqui, só uma pergunta simples. Se você poderia variar em C? E na rede, large em C parece funcionar, pelo menos são quarks, na rede, large em C parece funcionar muito bem, mas muito bem, incidentalmente. Então, só para quantos gluons, se você variaria o número de cores, quantos gluons você esperaria ter? O quê? Qual que é a pergunta? Quantos gluons você teria se em vez de 3 cores você teria 1 milhão de cores? Mas para que você está querendo essa pergunta? Não entendi. Qual que é o intuito? Não, vou perguntar, depois vou ter a ver. Mas qual que é o objetivo da pergunta? O que No você fim, quer queria fazer? saber se o Vertex Ghost Gluon é uma coisa que vai embora em C grandes ou não. Que é uma coisa que continua a estar no limite planar ou não.
Você tem ideia? Acho que eu nunca viu nada de Large NC. Na verdade, eu tô aprendendo agora, ouvindo vocês falarem sobre isso. Eu não tinha ouvido falar de Large NC. Intuitivamente, quando você tem número de cores grandes, o número de gluons é o número de cores ao quadrado. Menos um, mas menos um é menos pequeno. Uhum. Número de ghosts também. Tá na representação Também. de um, assim. Mas não é claro se o acoplamento entre gluons, é forte, no sentido que aumenta com o número de NC. O acoplamento entre gluon e quark é fraco, no sentido que a NC grande, os quarks viram semilivres. São curiosos de saber o que acontece com o Ghost. Não sei, nunca tinha me feito esse questionamento, na verdade. Entendi. Eu te diria que seria mais forte do que com o Glow. Ok. Olha o último gráfico dele. Vamos ver. Provavelmente é. Entendi. Opa, entendi. Ok. Por causa da supressão. Sim, não, claro, entendi. Isso seria. Olha, você está fazendo coisas numéricas, então ir da NC igual a 3 a NC grande, mas, por exemplo, se você descobre que a NC é muito grande, o número de cores muito grande, essa coisa aqui tem uma razão trivial para que Gauss gluon vai a zero, isso é uma coisa muito interessante para fenomenologia mesmo, porque nós temos. A gente iniciou a fazer teorias de grandes cores na rede e parece que o limite é muito bem definido, entendeu? Então, se uma coisa que vá para zero é mais grande que mais grande que uma coisa que não vá para zero, é igual a infinito, isso tem a ver com a que se sim. Seria uma coisa controversa. Provavelmente na literatura alguém pensou sobre isso, não é uma coisa. Provavelmente alguém pensou sobre isso. Também não existem sum rules relacionados a Gluon e Ghost, né? Eu acho que não. Que eu saiba. Sabe o que é uma sum rule? Assim, o nome não é estranho. Sum rule. Já vi em alguns artigos e tal, mas não sei exatamente do que se trata. Então, você usa uma simetria exata para relacionar dois operadores e depois você, relacionado ao fato que às vezes você acha que todas as coisas não perturbativas da QCD são funções de lambda QCD, os impulsos, e depois você faz análise dimensional. É só isso. Entendi. Provavelmente você não pode fazer análise dimensional nisso. Também porque não é observável, mas só sempre. Entendi. Ok, muito bem, mas isso é só para introdução. Seria bom ter uma pequena sessão que está dizendo, olha, tem essas abordagens aqui que também são usados para a fenomenologia da QCD perturbativa, não perturbativa, desculpa, mas, por exemplo, uma coisa como a Gauss gluon, eu sou de acordo que só você pode fazer. Entendi. Você quer continuar com o doutorado ou não? Não vou seguir para o doutorado. Na verdade, estou saindo da academia, estou indo em direção à Data Science agora. Ai, gente. Você está vendendo a alma pelo capeta? Okay. Entendi. Não dá. Ok. Eu sou pronto. Eu acabo aqui. É? Beleza. Obrigado, professor. Tá. Bom, obrigada, Giorgio, pelas perguntas, obrigada pela participação. Bom, eu não tenho nenhuma pergunta para
fazer para o Clayton, né? A gente teve aí bastante tempo para trocar nossas figurinhas. Na verdade, foi aí, no final, a gente ficou um pouquinho mais do que 2 anos para terminar aí, ó, essa etapa final aí da escrita da tese. O Clayton ele fez o mestrado com a bolsa da FAPESP, e aí ele estava em dúvida se ele continuava a fazer o doutorado ou não, aí depois aí nos 45 do segundo tempo ele decidiu ir para fora, né? Tentar a vida fora da academia, e eu obviamente, por um lado eu fico feliz que é uma decisão difícil, a gente sabe que é difícil a gente tomar esse tipo de decisão, né? Mas também, por outro lado, a gente sabe que a situação hoje no país está difícil para a gente seguir também na vida acadêmica, né? Eu fico feliz por um lado e triste por outro, porque o Clayton foi um prazer trabalhar com ele, assim, realmente foi super tranquilo, foi uma orientação super prazerosa, ele, assim, realmente é um estudante de ouro, né? Assim, sabe, que realmente foi um presente que eu recebi, veio e caiu para mim, assim, realmente numa bandeja de presente, quando um professor me falou dele, de São Carlos, né? Falou assim, olha, você vai receber uma joia, e era realmente uma joia. Realmente eu não tenho absolutamente nada para falar do Clayton. Realmente veio e o que o Adriano viu da tese e comentou da tese, isso daqui é o trabalho dele, Adriano. É realmente dele, é mérito dele, é tudo dele, né? Então, eu realmente... foi realmente um prazer trabalhar e torço para você ter bastante êxito nessa nova tua escolha de vida. E, sei lá, qualquer coisa que precisar, estamos aqui, né? Agora, Obrigado, Cristina. eu vou parar o vídeo, eu tenho que parar o vídeo, Precisa né? Eu não parar posso de fazer essa gravar. besteira.